Glória a Deus. Amém. Esse é o som da trombeta, gente. Nos últimos dias. Glória a Deus. Nós vamos ler Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Que bom a gente poder estar aqui para poder escutar a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, nosso domingo, um domingo especial, duplamente especial. Primeiro domingo, porque domingo é o dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Segundo, porque é o domingo que, próximo ao Natal, da gente poder pensar sobre o nascimento do nosso Senhor, e isso é maravilhoso. Lucas capítulo 2, vocês encontraram? Amém. Vamos ler. Versículo 1. Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de graça, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a acontecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nessa manhã nós pedimos que mais uma vez a luz do Teu Evangelho brilhe sobre nós, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração, que nós possamos meditar nessas palavras, guardar cada uma delas no nosso coração, que essas palavras, ó Pai, possam trazer transformação em cada um de nós, trazer, ó Pai, a luz do Senhor. Brilha, ó Pai, e dissipa as trevas que ainda há em nós, para que a gente veja o Filho de Deus, para que a gente se alegre assim como os anjos, os pastores, todos aqueles que viram no nascimento de uma criança a salvação chegando, que hoje nós possamos nos alegrar com a salvação encontrada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 2 relata o nascimento de Jesus,
o nosso Natal. Quando eu pensava no Natal, e tipicamente no nosso país, quando se fala de Natal, nós pensamos em festas de fim de ano. Quando a gente fala de Natal, nós pensamos em presentes que nós devemos dar e presente que poderíamos receber, não é isso? A gente faz os amigos chocolate, os amigos secretos, a gente começa a se agitar no final de ano, porque a festa do Natal, a celebração do Natal, ela se mistura com festas de empresa, de equipe, e entre outras celebrações, anunciando, e quase um aquecimento para a festa do fim de ano, a virada de ano, não é isso? Nós vemos isso muito pela nossa cidade, inclusive churrascarias, casas de festas e etc. já estão anunciando o Réveillon, venha passar com a gente. O que significa isso? Que está chegando o tempo de extravasar. Todo um ano foi trabalhado e agora as pessoas elas vão extravasar, beber e se divertir, para começar o ano, vamos dizer assim, de alma lavada. E no meio dessas e outras celebrações, o Natal vai perdendo as suas características centradas na palavra de Deus e no Evangelho. Eu também celebrava o Natal assim. O Natal para mim era a época de comprar uma roupa nova e de ir para a casa dos meus amigos para a gente poder ver o que as famílias deles haviam feito. A gente aproveitava o momento para comer, e comer muito. Ia na casa de uma pessoa, de outra. E quando eu me converti, que eu me dei conta de que eu nunca havia de fato celebrado um Natal. Que eu havia mal compreendido a data e de que nunca havia celebrado o Natal. Entre essa maneira pagã de tratar o Natal, nós temos uma outra reação também ao Natal, de que não, Natal é uma data comercial e uma data inventada pelo capitalismo, e a gente não deve celebrar o Natal porque você sabe da história de que havia um culto ao Deus Sol, e aí eu não vou entrar nos pormenores não, porque a gente vai entrar nas teorias de por que não comemorar o Natal também. E é isso que acontece, entre uns cristãos que no Natal celebram eles como se fosse uma festa pagã, com Papai Noel e vários enfeites, mas sem Cristo, e outros que rejeitam completamente a ideia de que deve-se celebrar ou fazer um culto, por exemplo, com uma temática dessa. Talvez a gente, fazendo isso, estaria se tornando mais mundano ainda. Eu achei interessante a gente poder pensar sobre isso. Eu não sei se você sabe, a partir do século IV, mais ou menos, os cristãos começaram a colocar dentro do seu calendário litúrgico a celebração do Natal como o princípio da Epifania. Havia uma temporada entre que a igreja meditava nos textos da vida e do ministério público de Jesus, e o evento, a celebração que marcava o início desse novo tempo, as pessoas celebravam o nascimento. Então, assim, o Natal começa a surgir dentro da igreja cristã, para que a igreja pudesse todo ano ter a oportunidade de pensar no nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Naquele tempo, obviamente, não havia Noéis e não havia árvores e troca de presentes, mas era realmente, fazia parte mais as festividades, e as festas funcionavam como lembretes daquilo que Deus fez. Mas com o tempo isso foi também se deteriorando. No século VIII, quando um grande imperador foi nomeado, quando ele se tornou imperador de todo o império, justamente no dia 25, no dia do Natal, a festa do Natal começou a ser celebrada com maior vigor ainda, inclusive por não cristãos, já que também era um tempo marcado por a celebração desse tal imperador. Essa coisa, por exemplo, de árvore de Natal, troca de presentes, é uma coisa muito moderna, né? Uma coisa criada depois do século XIX para cá. Até antes disso não era uma coisa muito comum, mas também essas coisas foram fazendo partes como outras maneiras de celebrar o Natal. As árvores, por exemplo, elas começaram a serem enfeitadas com luzes, com bolinhas, né, representando frutos, né, novos frutos.
Os presentes começaram a ser trocados como símbolo da generosidade cristã. Olha para você ver. A estrela que a gente coloca normalmente no topo de uma árvore de Natal representava a luz que brilhou em Belém, sinalizando o nascimento. Mas olha só, você já participou de uma celebração de Natal familiar, onde que esses detalhes fossem contados, ou tentassem, né, recontar parte dessas coisas? Normalmente a gente faz isso e esquece o Cristo, né, a grande luz desse Natal. Alguns teólogos detestam essa história de ficar trazendo esses elementos para dentro da casa ou da igreja, né? Sejam enfeites, bolinhas, árvore de Natal. Dá uma grande discussão isso aqui. Se você não tiver nada para você fazer, inclusive quiser uma aventura, né? Você inventa essa discussão, se é uma coisa que os cristãos devam fazer ou não. Dá muito trabalho. Alguns vão dizer que de maneira nenhuma a gente deveria fazer isso, ensinar isso para os nossos filhos e tal. Realmente eu entendo o zelo, né? Devido a essa forma que a igreja ou os cristãos começaram a tratar o Natal de maneira pagã e sem significado, eu entendo a reação negativa. Eu também poderia ser desse time, dependendo do momento e dependendo das pessoas, né? Mas eu, como outros teólogos e pensadores, inclusive reformados, prefere instruir a igreja para que cada um decida como celebrar o Natal nas suas casas, contanto que tenha Cristo como centro dessas celebrações, né? A gente precisa pensar de que há uma maneira cristã de celebrar. Há algo interessante a se ensinar aos nossos filhos quando se trata do Natal. E a gente está falando de Cristo, do seu nascimento. A gente está falando da salvação que brilhou no mundo. A gente está falando de algo que deve sim ser celebrado, deve sim ser lembrado ano após ano, e não ano só na época de dezembro, né? Mas todos os dias nós precisamos lembrar, tanto a nós mesmos como os nossos filhos e as pessoas à nossa volta, de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Papai Noel? Que alguém poderia perguntar, né? Já falamos das árvores, das bolinhas, dos pisca-pisca, né? A gente falou de todas essas coisas, né? E eu espero que essas coisas não atrapalhem você de servir o seu Senhor e que você não faça isso com uma mentalidade errada. Mas e o Papai Noel? De onde surgiu essa história? Há muitos mitos, né, a respeito de como isso, de como a gente chegou até aqui, né? Inclusive tem um texto do Kevin DeYoung muito interessante sobre o Natal, sobre tudo isso que eu falei, que eu acho que vale a pena você ler depois, né? Você coloca lá Natal, Kevin DeYoung lá e vai aparecer algo sobre isso. Mas o Kevin DeYoung, ele traz uma informação interessante a respeito do Papai Noel, que não era Papai Noel, né? Diziam que o Santo Nicolau, não sei se vocês já ouviram a história dele, há muitos mitos nisso aí, é muito difícil discernir o que é verdade e o que é fato. Dizia que o Nicolau, no século IV, se tornou bispo de uma cidade do Império Romano, e ele, na sua infância, era de uma família boa, uma família rica, e quando se tornou adulto, se tornou uma pessoa muito generosa, ajudando pessoas pobres, ajudando pessoas que realmente não tinham bens, e ele foi marcado por isso, por ajudar principalmente crianças, né? Presenteá-las com aquilo que era necessário para a vida, inclusive comida, vestimentas. Há inclusive uma história de que havia duas meninas que estavam à beira da prostituição, porque eram pobres, seus pais morreram, ficaram sozinhas, e o Nicolau, naquela época, deixou 2 sacos de ouro na casa dessas meninas, e isso mudou a vida daquelas meninas. Então, há muitos mitos, há muitas coisas. O São Nicolau, inclusive, se tornou padroeiro de marinheiros, moradores de rua. É uma história que é longa. Há, inclusive, uma história de que o Nicolau, nos primeiros concílios da igreja, inclusive, esbofeteou um herege da época também, né? Que estava tentando desviar a igreja do seu curso normal da palavra, e ele teve uma reação um pouco irada, e tem essa história também. Depois a igreja reconheceu que
não justificava a agressão, mas a atitude foi correta, né? Um defensor da palavra de Deus contra todo tipo de heresia. A gente deveria ensinar para os nossos filhos, mais do que o Papai Noel, mas ensinar que na história da igreja o Senhor levantou homens e mulheres santos para defender a sua palavra, para pregar o evangelho, pessoas que eram marcadas por uma vida generosa, altruísta, misericordiosa, que olhavam para a necessidade do pobre, do órfão, da viúva e não ignoravam. O Natal para essas pessoas e a vida cristã para essas pessoas eram marcada por uma característica singular de viver o evangelho, de viver a vida cristã. Bom, vocês pais, vocês decidam, vocês estudem, vocês conheçam mais da história do nosso Senhor Jesus e da igreja também, e como celebrar o Natal, e as coisas, né, os periféricos aí. Mas eu queria fazer com que a gente pudesse pensar no verdadeiro sentido do Natal. A gente não pode falar de São Nicolau, de árvores de Natal, e de presentes e de generosidade se a gente não falar sobre Jesus. Não é isso? Então, nessa manhã, o texto de Lucas capítulo 2 nos fala muito sobre Jesus e sobre a soberania e providência de Deus na vida e na história de Jesus. Versículo 1, Lucas capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler todos os versículos, ponto a ponto. Lucas capítulo 2, diz assim: Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, na cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. O César Augusto, um dos maiores líderes do Império Romano daquela época, e talvez da história do Império Romano, era realmente um homem poderoso, muito poderoso, um soberano, digamos assim. Aquilo que ele decretava, de fato, deveria acontecer. Por isso que, ao assinar um decreto em Roma, na região da Judéia, é cumprido aquilo que ele ordena. O seu poder é grande, a sua palavra vale muito. A sua assinatura, o seu decreto, deve ser obedecido por todos os seus súditos. O César Augusto, inclusive, era conhecido como um filho de Deus, alguém sucedido por um Deus. O seu antecessor, a pessoa que veio antes dele, um dos imperadores conhecido como Deus, César Augusto como um filho de Deus, alguém divino, alguém que chega próximo à adoração. Inclusive, se você pensar, não na história dos romanos, mas na história dos gregos, né? O grande Alexandre pediu para que os seus súditos adorassem como Deus. Ele acreditava que quando ele morresse, ele se tornaria um Deus. Havia esse pensamento popular de que o imperador era de fato um Deus, um soberano, alguém digno de ser adorado. César Augusto, obviamente, era conhecido como um divino, um filho de Deus, mas também alguém como aquele que estabelece paz, aquele que tem poder e autoridade para estabelecer paz. Inclusive, a gente, estudando o Império Romano, você estuda sobre a Pax Romana, né, ou sobre o período de paz romano, onde através de um governo, as pessoas poderiam desfrutar de paz, de equidade. César Augusto era o retrato dessa paz romana e também um retrato dessa divindade que ele era para aquelas pessoas. O interessante do texto é que justamente quando aquele que era conhecido como Filho de Deus e como aquele que era poderoso para trazer paz por todo o império, é governante, é o governador, é o imperador, o texto vai nos apontar para um outro, muito superior do que César Augusto. Vai nos apontar para um da linhagem de Davi. A gente leu vários textos aqui, inclusive o Antigo Testamento, ele é repleto, recheado, e olhar para esse momento sem olhar para a história de Deus e o seu povo Israel,
sem olhar para eles, a gente perde o significado disso. Ao longo da história de Israel, houve várias promessas. Vários profetas foram levantados para falar de um tempo que seria estabelecido para o povo de Israel. Um tempo de paz, de que o Deus de paz estabeleceria a sua casa em Sião. E quando ele fizesse desse lugar a sua morada, Israel não precisaria mais de muros, porque o próprio Deus seria a sua proteção. De fato, a paz seria estabelecida, o governo eterno de Deus seria estabelecido. Mas olha só, o governo eterno de Deus seria estabelecido por meio de um homem. O próprio Deus jurou isso a Davi, dizendo que o seu trono, a sua descendência, reinaria eternamente, de que o poder e o trono não sairia de Davi, não se apartaria de Sião. A promessa é feita a Davi, feita aos descendentes. A expectativa, como nós dissemos aqui vários domingos, nesses últimos 4 domingos, é de que um dia haveria o Messias da linhagem de Davi, um rei muito mais poderoso, muito mais sábio do que Davi, Salomão e tantos os outros, um reinado e um tempo de paz, mas também um tempo de juízo, um tempo onde Deus pisaria o mundo e julgaria as nações, e julgaria os ímpios e os malfeitores, entretanto recompensaria os justos, aqueles que permaneceram firmes na aliança, porque apesar de Deus trazer juízo e correção ao seu povo, seria fiel à sua aliança para que os remanescentes pudessem provar daquilo que foi prometido aos seus pais, aos profetas, aos reis. Nós estamos em um momento da história em que todas essas expectativas estão sendo misturadas no coração de todo judeu. Todo judeu não sabe quando, mas sabe que vem. Quando Deus vem? Quando vem o Messias? Quando Sião novamente se tornará a casa de Deus? Quando a glória da segunda casa será estabelecida? Quando o tempo de paz? Porque nós temos as promessas sobre paz, mas a nossa paz é o Império Romano, que aflige o povo judeu. Isso é a paz de Deus? Nós esperamos o Messias, mas nós não temos um rei e nem um senhor. E agora vem um decreto de César Augusto, convocando um recenseamento. O que isso significava? Não significava apenas novas tributações, novos impostos. Significava também que o povo judeu deveria se submeter ao novo imperador. O N.T. Wright ele vai dizer uma coisa que é interessante, eu queria ler aqui, um recenseamento. Todos da Palestina sabiam o que isso significava. Significava não apenas que as pessoas teriam que pagar, ou que teriam que pagar mais, mas que estavam sendo alistadas como membros súditos de um reino governado por estrangeiros. Não é por acaso que Flávio Joséfo, como historiador, de movimentos revolucionários que surgiram espontaneamente devido aos diversos recenseamentos feitos pelos romanos e as numerosas mortes violentas que se seguiam. O povo judeu era um povo que sabia que foi criado ou constituído para ser um povo livre, não servos de outras nações e reis. Inclusive, esse desejo por liberdade do povo judeu colocou eles em vários conflitos com outras nações, o que causou várias mortes e sofrimentos. Um povo que sabia que foram criados para serem livres, que o rei deles era um rei constituído por Deus e não por homens, de que eles deveriam adorar somente um nesse mundo, e não era César. Isso trouxe vários problemas para o povo de Israel ao longo da história, e o povo judeu, mais uma vez, estava escutando essa história de que novamente estava acontecendo um movimento na terra, de que, de alguma maneira, obrigariam eles a serem súditos de um rei estrangeiro, de um rei pagão. Terem que sair de suas cidades de onde viviam para ir para suas cidades de origem, serem contabilizados para que pudessem ser exigidos. Essa obrigação trouxe José e Maria a Belém. E é nesse lugar onde Deus começa a revelar mais claramente o seu plano.
O texto vai dizer que era na cidade de Davi, José era da família de Davi, a cidade chamada Belém, era o lugar onde ele deveria fazer a contagem, onde ele deveria ser contado, e o versículo 7 diz: Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. É nesse cenário que Jesus nasce. Um cenário de tumulto, um cenário de movimento em uma cidade, centenas, milhares de pessoas circulando por aquela região, ficando hóspedes em lugares, e por que será então que o Filho de Deus não encontrou um lugar, uma hospedaria, um lugar decente? Imagina você, mãe, que teve um filho, pensar sobre isso é algo difícil, porque a gente sempre pensa de que a gente sempre quer pagar os melhores quartos em hospitais e etc., não é isso? Mas o Filho de Deus nasceu em um lugar não propício para isso, uma manjedoura, um lugar, um estábulo, um lugar para animais. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, como nós cantamos aqui, nasceu em um lugar não digno. Pense sobre isso, aos olhos humanos. Nenhuma pessoa foi misericordioso com Maria ou José e pensou: aqui está uma mulher grávida, tendo contrações, em trabalho de parto. Será que não há um canto na nossa casa para essa mulher, para esse homem, para que um menino, uma criança possa nascer? Não houve olhar de misericórdia para eles. O que obrigou esse casal, esse jovem casal, a ir para um lugar destinado a animais. Pense sobre a humilhação que eles passaram e a humilhação de o Deus Criador de céus e terra não ter encontrado um lugar. As suas criaturas não terem lhe dado a mínima hospedagem. Pense nisso no sentido humano. Se você visse uma mulher dando à luz, sendo ela, nunca você viu ela e o marido dela, mas a gente faria o melhor. A misericórdia do ser humano ia falar: não podemos ignorar isso, mas de alguma maneira Maria e José estavam sós, no máximo um lugar próximo dos animais. E foi assim que Jesus nasceu. Ninguém esperava. E pense sobre a maldade humana e sobre a corrupção humana. O Salvador veio ao mundo e nasce numa hospedaria e morre numa cruz. Pense na recepção humana do verbo que se fez carne. Pense sobre isso, de que o Salvador do mundo nasce em uma manjedoura e morre em uma cruz. Nós não tratamos com dignidade o nosso Salvador. Nós não o acolhemos, nem no seu nascimento, nem na sua morte. Esse é o retrato da humanidade. É por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos que algo aconteça com a gente que mude o nosso coração. Entretanto, no mesmo momento em que Cristo nasce, acontece algo extraordinário perto dali. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Os pastores, que hoje pode até ter um certo prestígio entre nós, naquela época não tinha. Pastores precisavam trabalhar. Eles caminhavam longas jornadas com seu rebanho, paravam em um lugar para os seus rebanhos se alimentarem, comer ali o pasto, e depois que o rebanho acabava com o pasto, eles deveriam ir para outros lugares, e eles viviam essa vida nômade, né, essa vida de grandes jornadas. Isso atrapalhava que os pastores observassem as leis de purificação, os sábados, por exemplo, e dentro do povo judeu eram até considerados como pecadores, pessoas que não cumpriam a lei por causa do trabalho. Mas fica difícil para os pastores decidir, cumpre a lei ou trabalha e sobrevive? E eles viviam nessa margem
digamos assim, daquilo que era ser fiel a Deus. É justamente para essas pessoas, pecadores, essas pessoas que não cumpriam a lei, como os judeus cumpriam, que acontece algo extraordinário. No meio da noite, um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Então o anjo do Senhor aparece para eles e a glória de Deus também é manifesta naquele lugar, naquela noite estrelada, naquele lugar distante da cidade. Um anjo do Senhor aparece e a glória do Senhor brilha ali. A reação que o texto diz de que eles ficaram cheios de grande temor é natural e é compreensível. Porque imagina você, pecador, não cumpridor da lei, indigno da presença de Deus, da glória de Deus, diante da glória de Deus. O movimento, a resposta aqui é muito semelhante ao que Isaías teve diante da visão, da aparição da orla do manto de Deus, de que ai de mim, porque eu sou pecador, ai de mim porque eu sou pecador. Imagina os pastores que eram judeus, pensando nas histórias do Antigo Testamento, onde Deus manifesta a sua glória, lembrando da sarça ardente, lembrando do monte fumegando, de que nenhum animal poderia pisar naquele monte, senão ele seria morto. Pense você que terrível visão, ou terrível momento para você estar diante de Deus. Nós queremos a glória de Deus, nós queremos a presença de Deus, mas esquecemos que Deus é um Deus santo. E a glória de Deus é uma glória santa, uma santa glória de Deus. É uma luz santa que brilha e que dissipa as trevas. Mas e se eu faço parte dessas trevas? Essas trevas que fazem parte de mim também já tenham me consumido. Pobre pecador, pobre pastores pecadores. Diante da glória de Deus, o que há é temor, o que há é ai de mim. O que há é uma mistura de medo com contemplação, porque é isso mesmo. Ao mesmo tempo que você tem o privilégio de ver isso, você também tem medo, porque se você é pecador e Deus é um Deus santo, significa que é o seu fim. Nós lembramos no Antigo Testamento de quando sumos sacerdotes poderiam entrar no lugar santíssimo e simplesmente serem fulminados. Você pensa na contemplação da glória de Deus? Nós pedimos nos nossos cultos, por exemplo, a aparição da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, mas não pensamos, por exemplo, na gravidade do nosso pecado e como isso é ofensivo contra Deus. Já parou para pensar nisso? Mas olha só, gente, o texto está dizendo que esses pecadores, esses pastores que cuidavam das suas ovelhas, receberam uma visita do anjo de Deus. A própria presença de Deus estava naquele lugar. A glória de Deus brilhou ao redor deles. Ao redor deles, eles foram envolvidos nessa glória. A glória brilhou, eles viram a luz da glória de Deus e ficaram tomados de grande temor. Imagina o medo. Mas o versículo continua. O anjo, porém, lhe disse, ele interrompe o temor. Olha, essa é uma coisa interessante, porque o anjo interrompe o temor, o sentimento, o medo, aquilo que é esplêndido, e diz, não tenham medo. Por que ele diz não tenham medo? Porque eles estavam com medo, e muito medo. Eles estavam diante daquilo que poderia ser a morte deles. Você está entendendo? Você precisa passar por essa parte da mensagem, de que eles estavam diante daquilo que poderia ser a morte deles. Mas o anjo diz, não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Ou seja, a notícia não é a morte, a notícia não é ruim.
O fato disso ter acontecido com eles não é o final. O julgamento que vem, e eles poderiam pensar isso, se Deus está vindo, se a glória de Deus vai brilhar, julgamento vem contra todo o mal, mas olha só, nessa noite não virá contra eles. O que acontece diante dos olhos dele é uma boa notícia, uma boa nova, é o Evangelho. O anjo vem para trazer uma boa nova, que será não só para eles, mas para todo o povo. Não é noite de medo, é noite de alegria. É noite de alegria, não é noite de medo. Não é o fim de vocês, mas é a redenção. É a alegria, é a salvação. Se não é medo, se não é morte, é justamente o contrário que vai acontecer. O anjo então vem anunciar boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador. Isso é extraordinário. Porque tudo bem pensar que o Messias viria, o Cristo viria, que o Cristo nasceria, tudo bem. Você pensar que aquele que foi prometido pelos profetas chegaria a esse mundo. As pessoas talvez esperavam ele já vindo com cavalos, com exércitos, algo pronto. Tudo bem pensar que nasceu o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que receberia a autoridade. Aquele, como diz Daniel capítulo 7, que receberia poder, autoridade e o reino. Tudo bem, um homem nasceu, o Messias nascer, mas esse Cristo ser o Salvador e o Senhor, isso é novidade. Porque o Salvador, essa expressão era atribuída ao próprio Deus. Deus era o Salvador. Esse Cristo também é o Senhor, que é a mesma expressão para Adonai usada no Antigo Testamento, a expressão grega Kyrios para se referir ao César. Esse Cristo é o Senhor. Então você está dizendo que esse Cristo, esse Messias também é Deus? Isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Ele não é um homem qualquer, não é simplesmente um homem, alguém que é simplesmente empossado de poder e autoridade para salvar povos e nações e governar. Mas é o próprio Deus. E a mensagem fica extraordinária justamente nesse ponto, que nos nasceu Deus. E na cidade de Belém, essa noite, nos nasceu Deus. É uma mensagem que é inconcebível caso o Espírito Santo não abra o seu entendimento e o seu coração. Como aquele que já era, aquele que já existia antes de haver parto, antes de haver ser humano, antes de haver matéria. Como acontece algo tão extraordinário como o fato de o Criador de céus e da terra nascer na cidade de Belém? Está vendo? Isso é um motivo de a gente ficar pasmo. Deus nasceu. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá de sinal. Isso é também extraordinário. Que sinal? A gente fica pensando nas multiplicações dos pães, no mar se abrindo, mas isso será de sinal para esses pastores. Eles vão encontrar uma criança envolta em uma faixa e deitada na manjedoura. É um absurdo isso. O texto é um absurdo. Porque já que Deus nasceu, e Ele é o Salvador, e é o Cristo, e é o novo Rei, e é o Todo-Poderoso que recebe a autoridade para governar sobre governos e pessoas e tem toda a autoridade, o que você pensa? Se esse ser nasceu em Belém, ele deve estar o quê? No palácio. Ele deve estar no lugar de honrarias. Ele deve estar sendo aclamado por todo o povo. Se a glória brilhou para nós aqui nesse lugar, onde só há pecadores, imagina o lugar do nascimento do Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas o sinal é justamente que ele não nasceu em um lugar parecido com isso que eu acabei de descrever.
Ele nasceu em um lugar humilhante. Ele está envolto em faixas de uma manjedoura. E esse é um dos absurdos do Evangelho. De que a gente não faria isso para os nossos filhos. A gente vai ter um filho, a gente prepara o quarto, berço, um tanto de coisa que eu não sei nem para quê. Tem coisa que a gente comprou e até hoje não usou. A gente pensa isso para os nossos filhos. Mas imagina então um que será o Salvador, o Cristo, o Senhor, o Rei, o Deus. Mas ele está numa manjedoura, num lugar de humilhação. O Salvador está humilhado em um lugar que nós desprezaríamos. Mas Deus não desprezou. Mas nós desprezaríamos. E esse é o absurdo do Evangelho, de que ele muda a nossa lógica de que ponta cabeça. Por isso eu entendo que se não houvesse iluminação do Espírito Santo, a gente não estaria salvo, a nossa lógica não levaria a crer em um Deus que faz isso. Todos os outros deuses são poderosos, todos os outros deuses são distantes dos seus súditos, porque eles são extremamente elevados. Mas aquele que é o Criador dos céus e da terra se transforma em um recém-nascido, nasce de uma virgem em uma manjedoura. Isso é extraordinário. Pense sobre isso, versículo 12. Pensa na palavra de Deus. Isso vos servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em uma faixa e deitada na manjedoura. Versículo 13. E de repente apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isso aqui ficou mais extraordinário ainda. Porque se não fosse suficiente o anjo do Senhor, a glória de Deus e a mensagem de que o Deus nasceu, vem um exército de anjos. Um exército celestial, dependendo da versão, uma milícia celestial, centenas de anjos, uma tropa de anjos se acampou naquele lugar. Imagina os pastores, que já estavam estarrecidos com a visão. Agora nós também temos um exército de anjos. Mas olha só, o exército de anjos não está aqui para ferir as pessoas na espada. O exército de anjos não está aqui para matar o rei vigente ou César. Não, o exército que está aqui não está para batalha. O exército de anjos... Gente, perceba bem a palavra de Deus, é o momento que você aprende da palavra de Deus. O exército de anjos não está aqui para lutar, para guerrear. Eles estão aqui para cantar. Eles estão aqui para louvar a Deus. Eles estão aqui para exaltar e para dizer glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O exército não está aqui para fazer guerra, mas está aqui para anunciar paz. Para anunciar paz. O Filho de Deus nasceu, o genuíno, verdadeiro Filho de Deus nasceu. Aquele que realmente tem poder para estabelecer paz. E se esse está aqui para estabelecer paz, é porque não haverá mais guerras. Não haverá mais batalhas a serem travadas. Eu sei que você tem um desejo de sangue nos seus olhos, a sua boca, nas suas mãos. Eu sei que você quer resolver as coisas com morte, com batalhas e confrontos. Mas os anjos anunciam paz na terra. Os anjos estão dizendo paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ou seja, existem homens na terra a qual Deus não quer que eles morram, não quer que eles fiquem longe, eternamente condenados. Mas Deus quer salvar, Deus quer que essa paz cheguem a esse homem. Eu sei que algumas versões falam aos homens de boa vontade, como se a salvação e a graça de Deus fosse um produto
a qual eu consigo comprar de acordo com a minha boa conduta, ou seja, quem é bom recebe a salvação, quem faz coisas boas recebe a salvação, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que a paz é para quem Deus quer. Não é uma coisa que é feita daqui para lá, mas é algo que é feito de lá para cá, é de Deus para nós. Não é a sua moralidade, as suas boas obras, o seu bom comportamento. Você foi bonzinho o ano todo, então Papai Noel vem e vai te dar um presente. O Deus Noel vai vir e vai te dar um presente por você ter se comportado o ano todo. A salvação não é para pessoas assim. A salvação é para pessoas que olharam para si e viram a corrupção, o pecado, a miséria, a falta de capacidade em se salvar. E é nessas pessoas que nós encontramos paz, porque Deus estabelece a sua paz nessas pessoas, a quem Ele quer bem. Deus tem uma vontade para nós, amém, meu irmão? Eu creio que essa vontade é para mim também. Eu espero que você creia que essa vontade de Deus seja para você também, de que esse mesmo Jesus que pisou nessa terra há mais de 2000 anos atrás, pisou para que você pudesse encontrar nele paz. Amém? A mensagem hoje não é de medo, mas é uma mensagem de alegria. Quando os anjos, versículo 15, quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a acontecer. Foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Ou seja, eles chegaram lá, viram o menino Salvador, o Cristo Senhor, e disseram às pessoas que estavam ali. Disseram às pessoas tudo o que havia acontecido. O que o anjo havia dito para eles, aquilo que o louvor que eles escutaram daquela tropa de exército celestial. Eles contaram todas essas maravilhas para aquele jovem casal e para as pessoas que estavam ali. Lembrando que Lucas omite o fato dos sábios que vieram entregar os presentes. Então haviam outras pessoas ali. Maria, porém, versículo 19, essa é uma parte interessantíssima do texto. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinham sido anunciado. Os pastores voltaram louvando a Deus, glorificando a Deus, porque não somente os seus ouvidos escutaram boas notícias, mas eles também viram a boa notícia. Eles conseguiram olhar para aquele bebê ali. Você olhou para um bebê, você pensa assim, meu Deus, isso aqui é uma coisa tão inofensiva. Não fala, não dependente da mãe, do peito, aquela fragilidade. Nessa fragilidade eles viram o Salvador, o Senhor, o Cristo. Isso foi suficiente para que eles pudessem voltar louvando, glorificando, adorando a Deus, meditando nessas coisas e pensando, gente, você viu qual graça que nós recebemos? Você viu o que aconteceu? Imagina um dizendo para o outro, você viu o que aconteceu? O anjo encontrou a gente não era merecedores, nós éramos pecadores. Nós éramos pessoas indignas, inclusive dentro do nosso próprio povo, mas nós recebemos a graça de ouvir e de ver o Salvador, o Cristo, o Senhor. Imagina eles chegando naquele lugar, naquela manjedoura, vindo os pais ali, a Maria, você pensa em que privacidade zero, né? A mulher acabou de ter um parto e pessoas chegando e contando, olha só, o anjo apareceu para a gente e falou isso e isso, e aquela situação. E o texto diz que, versículo 19, que Maria, porém, guardava todas essas palavras meditando no coração. Como alguém que está vivendo e quase não acreditando. Será que isso é um sonho? O que é isso? E se não bastasse Deus, o anjo me falar sobre isso, eu ter um filho milagrosamente,
percorrer essa jornada de mais de 100 quilômetros de Nazaré até aqui com uma barriga desse tamanho. Você pensa sobre isso? De que um casal caminhou mais de 100 quilômetros da sua cidade, onde eles moravam, para Belém, para que o filho deles pudesse nascer num lugar como esse. É muita informação para um ser humano. Imagina para uma mulher como Maria, uma jovem mulher. De que esse é realmente o Salvador, de que esse realmente é o Filho de Deus. Que Deus está falando com as pessoas nesse mundo, pastores e sábios e pessoas de todos os lugares, de que o meu filho de fato é o Filho de Deus, o Salvador, o Cristo, o Senhor, e de que Deus está revelando ao mundo a sua glória, mas uma glória muito maior nessa criança, nesse recém-nascido. Imagina o coração de Maria processando todas essas coisas. Porque é isso que acontece quando a gente encontra com Deus, quando as palavras de Deus fazem sentido para nós. Elas não ficam só na nossa mente, a gente não fica só juntando as informações. A gente faz como Maria e traz as coisas para o coração, e é como se não tivesse nada a dizer naquele momento, mas muito a meditar, muito a se pensar, muita coisa está acontecendo. E essa é a história de como o nosso Senhor Jesus veio, de como o Verbo se fez carne, de como esse Deus, Criador dos céus e da terra, no meio de uma história que nenhum autor poderia pensar de maneira tão detalhada e milagrosa. O texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz algo extraordinário. E ele é um entre vários textos. Nós lemos Isaías, gente, hoje aqui, de que o menino nos nasceu, um filho nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Imagina todas essas profecias a respeito do Messias na cabeça do José, na cabeça da Maria, na cabeça dos pastores, na cabeça de quem viu. É esse bebê, esse recém-nascido, aqueles dedinhos enrugados, aquelas perninhas, é esse o Salvador? É daí que vem a nossa salvação? É agora que o tempo chegou, o tempo de paz, de alegria? Mas e César Augusto? E Herodes? E você está vendo? Há muitas coisas, há muitas vozes, há muitas informações do lado de fora. Mas a gente precisa se concentrar nisso, na coisa que aconteceu, de que a nossa lógica foi invertida no nascimento de Jesus. E Deus assumiu forma humana, como diz Filipenses capítulo 2, se humilhou, não considerou a sua posição, a sua dignidade, a sua glória como algo que deveria se apegar, mas se humilhou. Por que Deus faz isso? Se você não se sente amado nessa manhã, eu queria que você pensasse sobre isso. Porque Deus faz isso, obviamente, para que Ele seja ainda mais glorificado. Mas no processo da sua glorificação, ou da sua autoglorificação, estamos nós lá no meio, sendo salvos, amados, recolhidos, cuidados, atraídos para esse mesmo Senhor e Rei. Se você não se sente amado, eu queria que você pensasse ainda mais nesse nascimento, nesse Natal. Porque um menino nasce para que nós pudéssemos ser salvos. Miqueias 5, versículo 2 diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de lugares humildes, de lugares improváveis como esse. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cuja as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso aqui é extraordinário.
Aquilo que as pessoas no passado não conseguiram compreender por completo, hoje eu e você podemos ler e compreender nessa manhã. Aquilo que ficou oculto por séculos está revelado diante dos nossos olhos aqui nessa manhã. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores, tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Versículo 4. Ele se manterá firme e apacentará o meu povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Esse mesmo Messias que vem de Belém, Efrata, também vai cuidar dessas pessoas, desses salvos, como um pastor cuida das ovelhas. Você se sente amado essa manhã? Eu me sinto amado, porque eu sei que o meu Senhor cuida das suas ovelhas, cuida com misericórdia e amor. Ele apacenta o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguro. Você tem certeza disso? Que você está seguro em Deus, seguro nos braços de Deus, seguro nas mãos de Jesus. Não é isso que o Salmo diz? Que o Senhor é o nosso pastor, o seu cajado, a sua vara nos consola. Nós não falamos isso? Que nós estamos fartos, estamos satisfeitos diante de pastos verdejantes? Esse é o nosso Deus. E Ele será engrandecido até os confins da terra. Não faz todo sentido? Por que nós devemos pregar esse mesmo Jesus? E nós devemos pregar esse Jesus até os confins da terra. O decreto de Augusto, a assinatura de Augusto, era a assinatura dele ou de Deus contra ele mesmo. O ato de um soberano, era como se fosse uma coisa, o Augusto estava agindo, mas era Deus que estava agindo. São coisas extraordinárias para a gente olhar nas Escrituras, de quando um homem, uma autoridade faz algo e você fala, isso é um absurdo, mas na verdade Deus está trabalhando ali para que algo mais extraordinário. Queria finalizar esse momento pensando 3 coisas. Primeiro, que o Natal deve ser celebrado com alegria. Alegria de saber que o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Senhor, o Cristo Rei, veio para salvar e governar todas as nações e derrotar todos os governantes ímpios, todos os impérios ímpios, Ele vai destruir. Entretanto, apacentará o seu povo eleito, uma nova nação, um novo Israel. O Natal, sim, é uma boa notícia. Nós deveríamos pensar no Natal como uma boa notícia de que o Verbo de Deus se humilhou, se esvaziou da sua glória por amor, para alcançar pecadores como eu e você. Pastores de ovelhas, pessoas que são consideradas como... vocês não têm nada a oferecer a Deus. Que bom que vocês não têm nada a oferecer a Deus. É porque Deus tem para oferecer para a gente o seu Filho. É a mensagem da graça do Evangelho. É a sabedoria de Deus confundindo os sábios. É a sabedoria de Deus, a graça de Deus, a providência e soberania de Deus, alcançando pecadores como nós. Você é um improvável. Você também era uma pessoa não digna, mas Deus te fez digno por meio de Cristo Jesus. O Natal também deve ser celebrado de 2 maneiras, compartilhando e recebendo. É o final do texto que nós lemos aqui. Nós precisamos compartilhar, assim como os pastores compartilharam, contando aos amigos, aquelas pessoas, o que eles haviam escutado, o que eles haviam visto, aquilo que eles haviam experimentado naquele lugar. No Natal nós fazemos a mesma coisa, contamos a história sobre Jesus, compartilhamos sobre a vida de Deus, compartilhamos de como tem sido a caminhada cristã, de tantas coisas que nós temos recebido de Deus, de tantas maravilhas que nós temos ouvido e visto em Deus. O Natal, sim, é o momento de compartilhar. Você quer presentear? Presenteie, não tem problema. Mas compartilhe também a boa notícia do Evangelho com seus amigos, com os familiares.
Eu sei que nas nossas casas, na nossa cultura, a gente só quer saber de beber, de ficar maluco. E aonde acontecem as brigas, vai para o hospital para você ver, Natal e Ano Novo é um dos piores momentos, justamente porque Cristo não é o centro das nossas celebrações. Se você vai compartilhar algo essa noite com os seus familiares, compartilhe Cristo. Compartilhe o Deus de paz e de amor que se revela através de um nascimento de uma criança. Amém? Compartilhe Cristo, a luz do Evangelho brilhando e dissipando todas as trevas. O Rei chegou por meio de uma criança. Mas como Maria, que você também tenha um coração para receber e guardar no seu coração todas essas verdades e todas essas coisas extraordinárias. Guardar no coração a rica mensagem do Evangelho, de saber que você se tornou participante disso. A Maria se tornou participante de algo tão extraordinário e agora, por meio de Jesus, você se torna participante daquilo que Deus está fazendo no mundo. Você recebeu o Evangelho. Guarde isso no seu coração, guarde essas palavras, as boas notícias, medite nisso, pense sobre isso. Se alimente dessa mensagem nesse dia. Nada mais propício do que isso, as leituras que nós fizemos ao longo dessas semanas. As promessas de que o Salvador viria. Tudo aquilo que aconteceu na chegada de Jesus. E aquilo que ainda acontecerá na sua segunda vinda. Guarde isso no seu coração para que você possa se manter firme no dia da visitação. Guarde todas essas alegrias. Pense nessa data como algo extraordinário. Obviamente, Jesus não nasceu no dia 25. Você sabe disso. Você não é bobo. Né? Mas é o dia que nós celebramos isso. Então, já que nós fazemos isso, faça isso direito. Ore com seus familiares, com seus filhos. Diga a eles o verdadeiro significado do Natal, que o nosso Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, que Jesus Cristo, o nosso Salvador, nasceu e por causa disso há esperança, há alegria, há salvação, há perdão de pecados. Nós podemos sim agora estar diante de Deus na sua glória e santidade, com os nossos corações puros, com a nossa mente pura, sem medo. Por quê? Porque Cristo nos salvou. Por fim, eu queria terminar com uma oração que diz: Glorioso Pai, revelaste a tua glória, a tua graça e a tua verdade, enviando o teu único Filho para se fazer carne e habitar entre nós. Ilumina os corações escurecidos com esta verdadeira luz que brilha sobre todos, para que todos possam ouvir, crer e receber o direito de se tornarem filhos de Deus. Por teu Filho Jesus, Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém.